Então, professora, a gente conversou algumas vezes e a gente divide algumas opiniões em relação à cidade de Campos do Jordão no que se refere ao ensino da língua, né? Falamos muito sobre isso, choramos as pitangas e tudo mais, né? E, e assim, como é que você definiria o perfil do aluno de inglês em Campos do Jordão? Ah, eu acredito muito, né, pela minha prática, que o aluno aqui de Campos, ele até procura um curso de inglês, mas, primeiro, se é adolescente, porque pai e mãe estão mandando, né? E depois que ele é um adulto, eu acredito que o aluno venha procurar para poder trabalhar no turismo. Uhum. Mas tem uma ressalva nisso, né? Do turismo, porque não é porque ele quer, né? Eu sinto muito que os alunos assim, aprender inglês, mas é necessário. Eu sinto que assim, o aluno vem me procurar para falar assim, olha, eu preciso porque o meu trabalho está exigindo. O meu chefe mandou. Sim. Deixa Então eu te eu perguntar sinto muito nisso, em isso. relação a isso. Qual que é a diferença no trabalho quando o aluno vem com essa justificativa, né, com essa vontade, com essa disposição, né, que não é dele, que é externa de alguma forma, e aquele que vem porque gosta. Qual é a diferença no seu trabalho, assim, em relação a esses dois perfis? Eu acho que o que vem mandado, né, entre aspas, ele quer uma coisa rápida, né? Então ele fala assim, olha, teacher, eu quero. Então, de novo, eu preciso para o meu trabalho porque XX e o meu patrão mandou, mas tem como ser pro final do ano? Isso estamos em agosto, Posso sair dessa né? reunião falando? Exato, exato. E o que já vem, né? Eu tenho muitos alunos assim que já vieram falar e falaram para mim: olha, teacher, eu não tenho pressa. Pode tomar o seu tempo, eu quero aprender. Quero aprender a falar. Que maravilha, né? Aí o trabalho fica melhor, né? Aí, com certeza, com certeza. Porque, Mas aí você percebe infelizmente, mais que a maioria vem por essa indicação ou por essa necessidade. exato, pela necessidade, exato. E infelizmente também até triste, né? Porque a gente estava conversando também sobre essa venda que tem os cursos, né? De aprenda em 4 meses, 6 meses, enfim. Faça um intensivão e, e saia falando. Você conhece aquela de um quarto do tempo, né? O que você sente com o conteúdo? Isso. Então daí eu já olho pro aluno e falo, tá. Mas é complicado isso também, porque eles acham que a gente é obrigado a oferecer uma coisa super rápida, né? Com um aproveitamento também 100%. E eu sempre explico. Eu falo, olha, se você quer uma coisa rápida, não vai ser aqui que você vai aprender. Você pode até sair insatisfeito, mas não vai ser do jeito que você está imaginando. Então, né? Uhum. E você está atuando em alguma escola hoje? Você está trabalhando dentro de escola de franquia? Atualmente não, eu saí há uns 2 anos, mas trabalhei também em 2 escolas de franquia e agora eu sigo com as minhas aulas particulares. Sim. Então você faz do seu jeito agora. Você não precisa mais, né? Não sigo. Exato. Entendi. Legal. Você conseguiria traçar assim um comparativo entre você chegou a dar aula em outros lugares? Outras escolas, sim. Tá. Diferentes escolas, tanto escola do estado, municipal, escola particular, as escolas de idioma. Tenho curiosidade de saber como é que você
compararia a sua experiência, então, da perspectiva do professor, né? O seu trabalho dentro de escola de idioma franqueada, né? Dentro de escola, de colégio particular, de escola pública e agora o seu trabalho independente. Da perspectiva do professor, como é que você pode comparar isso? Começando com o recente, né, as aulas particulares, eu sinto que eu tenho muito mais liberdade com o aluno para discutir, né, trocar essa ideia mesmo com ele, tenho flexibilidade com ele, né? Então, assim, é uma coisa muito pessoal. Então, eu com o aluno, né? A professora com o aluno. Já nas escolas de idioma, infelizmente, a gente vê isso, né? O professor, ele é falado um pouco na cabeça dele que, você tem... Parece banco. Nas escolas que eu trabalhei, parecia banco. Olha, você tem que bater meta. Você tem que aprovar X alunos, porque daí a gente vai dar o certificado para X alunos, né? Então, olha, presta atenção na sua turma, porque tá indo muito mal. O que você tá fazendo de errado? Então, assim, nunca é o aluno que está com algum processo de algum déficit de aprendizado, não. É o professor que está ensinando errado. E daí eles pegam também muito, né? Ensina ele a falar direito, pega na pronúncia e tal, enfim. E nas escolas particulares, nas escolas de idioma, eles sempre têm essa troca de professores, né? Para o aluno não ficar acostumado com uma pronúncia de um professor específico, né? Na escola particular, agora comparando particular e municipal, né, pública, eu sinto que é muito mais pressão na particular. Escola particular, além da pressão, né, de diretoria e coordenadoria, tem também a pressão dos pais que acham que também entendem de escola e querem também dar ordens a você, né? Então, por que meu filho tá indo mal? Eu já tive esse caso de um pai vir me procurar e falar: nossa, mas meu filho tá tirando muita nota baixa. Eu tô pagando o seu salário para você fazer ele aprender, passar de ano, né? Então, além de tudo isso, também tem essa questão dos pais. E escola pública, infelizmente, ainda é muito, muito, muito defasado o ensino de idiomas, né? Eu acho que o próprio professor de idiomas, ele é meio visto com outros olhos, assim, pelos outros professores, porque eles acham que inglês são 2 aulinhas só na semana, igual artes e educação física, sabe? Assim, você cumpriu você veio em todas as aulas, então você vai passar, então tudo bem. E o aluno também fica muito desmotivado por isso, né? São poucas aulas na semana, às vezes o aluno já não tem incentivo da escola, dos pais, né? Então eu acho que o ensino de idiomas, nesse sentido, o aluno entra na escola meio desmotivado, lógico, não são todos, mas ele também sai desmotivado, né? Então, assim, são poucos os alunos que eu vejo saindo de uma escola pública falando assim: não, agora eu quero melhorar o que eu vi na escola e vou procurar um professor ou vou procurar uma escola de idiomas para eu aperfeiçoar. Infelizmente, você eu vejo... acredita que nesse ambiente, então, da escola pública, principalmente, a atuação do professor com esse objetivo de criar no aluno esse interesse, é o que ainda consegue salvar algumas almas ou não? Sim, acredito que sim, porque tem professores muito, muito motivados, né, que eles, assim, se desdobram para criar atividades e 1001 atividades, né? Então, acho que ainda assim. Sim.
Eu sempre ouço assim de algum aluno que entra para minha escola, e aí a gente sempre conversa assim, né? Conta da sua experiência com inglês, né? A gente quer saber o histórico do aluno, se tem algum trauma, alguma coisa, né? Às vezes vem de um trauma, mas em muitos casos é assim, a pessoa estudou na escola pública a vida inteira e em algum momento, aí eu comecei a ter aula com tal, aí o professor tal, a professora tal chegou e propôs umas atividades muito legais. E aí, de repente, só que aí demorou 10 anos para a pessoa ter condições de curso de inglês. Mas ele vai. Eu estava até conversando, eu vou conversar com uma professora minha, né, nessa série de vídeos, assim, vai ser bastante interessante. Ela foi minha professora no ensino médio, quer dizer, no colegial na época, né? E aí, assim, foi muito louco, porque nos últimos dias eu venho conversando com ela, e eu não conversava com ela havia 26 anos. 26 anos. E aí, a gente conversando, e na verdade a gente começou a conversar porque eu fiz uma gracinha no Facebook com ela. Eu já estava acompanhando ela em Facebook e tudo. E ela tinha uma prática a Thelma, de propor para os alunos gravarem videoclipes. Uma coisa assim, né? Porque saiu um meme dizendo assim: se você não cantou na aula de inglês para passar de ano, você não sabe o que é o sistema brasileiro. E eu marquei, olha que ousado, marquei minha professora que propunha os videoclipes. Aí ela acabou comigo, assim, foi uma brincadeira, na verdade. Ela falou: você ainda não aprendeu o porquê disso? E me explicou tudo. Eu falei: Thelma, é brincadeira, eu sou a prova viva disso, porque assim, aquela atividade, olha eu 26 anos depois falando sobre isso, porque eu lembro claramente, e assim, é tudo fundamentado, tem muito estudo por trás disso, sabe? E aí ela me deu uma aula de novo sobre esse tipo de coisa. E aí eu consegui convencer ela a falar, né, gravar comigo e tal. Foi bom por causa disso também. Mas, assim, uma atividade como essa, olha só, de tudo aquilo que eu passei pelo ensino médio, eu lembro do clipe da Thelma. Sim. E sabe, que eu tive que aprender a letra, né, da música e aí filmar uma historinha que tinha a ver com o conteúdo da letra, de alguma forma, e a interação que aconteceu entre os membros e tal, todo mundo que fez. Então, assim, a minha esposa fez também, na época dela, com a Thelma. E aqui em Birigui, o clipe da Thelma é uma instituição da cidade, assim. Todo mundo fez o clipe da Thelma, que são ridículos, né? Você imagina, nos 90, raramente você conseguia uma câmera para filmar, ou alugava, tinha que alugar, às vezes, a câmera e tal. Bom, eu estou contando tudo isso aqui, isso provavelmente não vai entrar na nossa edição, mas assim, é só para ilustrar que às vezes o professor, talvez até entre, né? Porque para ilustrar assim, que a atuação de um professor, mesmo em ambientes menos positivos, vamos dizer assim, pode cativar alguns alunos para o ensino do inglês, só que não vai ser naquele ambiente necessariamente, né? Com certeza. Uhum. Eu sinto isso, e isso tanto na minha experiência com a pública quanto com a particular. Porque eu acho que o aluno já vem também com um preconceito, né, de que a aula de inglês ele vai aprender o verbo to be. É isso que eu vou aprender só. Então, assim, às vezes, realmente, uma atividade diferente que você faça, você já cativa esse aluno e ele fala: pô, quero aprender, quero saber mais sobre isso. Então, realmente. Mas aí também vai, né, de experiências passadas, talvez, como você comentou, ou de professores passados que ele teve que falar: putz, aqui de novo eu vou ver tal matéria, que saco, né? E às vezes você chega com alguma atividade inovadora e o aluno se interessa muito, né? Isso é importante. O aluno vai para você com algumas necessidades, né, peculiares daí. E como é que você aborda isso? Como é que você consegue entregar o que ele está exigindo?
primeiramente, né, assim, necessidade, vamos dizer, de 90% desses alunos que vêm é por conta do turismo, né? Então eles falam assim, teacher, eu quero porque eu sou um guia, eu sou um recepcionista, eu sou um garçom e eu preciso do inglês para atender os turistas que vêm na cidade, porque a gente sabe que vem uma demanda grande de turistas estrangeiros para Campos do Jordão. Então, né, tirando, né, esse quero rapidez e tal, então eu falo, bom, a gente pode trabalhar em cima disso, né, nas suas necessidades, com muita fala, então frases prontas, né? Lógico, não para a vida dele, né? Mas para suprir uma necessidade que ele tenha no momento. Uhum. Então, coisa imediata, né? Isso. E aí depois, eu sinto que daí ele se interessa. E daí desses que falaram, bom, não quero saber, quero só para o serviço, eu sinto que depois que ele começa a ver alguma coisinha e se interessa, aí sim ele, entre aspas, pega gosto, né? Aí você vai puxando e daí ele quer continuar no curso. Maravilha. E aí, assim, aqui acaba acontecendo isso também, né? Nós aqui vamos ter um evento, era para termos um evento muito grande aqui na cidade, um evento internacional de kart, uma etapa do Mundial de Kart. E aí começou assim um interesse mais direcionado para esse evento, né? Então eu senti de novo, né, depois que eu vim para cá, um pouco dessa coisa de buscar aula de inglês para um determinado interesse. E eu já tinha, obviamente, o plano B aí, né, a segunda fase do plano. Atrair esses alunos realmente por conta do evento, daquela necessidade daquele momento. E com o tempo, eu diria que isso seria uma porta de entrada, né? E aí você vai mostrando a importância e tenta criar nele esse interesse mais pessoal, né? E mais a longo prazo, né? A longo prazo. E aí, quem sabe, você imagina que, por exemplo, no caso de Campos do Jordão, né? Pra gente conseguir mudar uma cultura, uma mentalidade em relação ao inglês, talvez seja essa a única maneira. Mas ele é muito lenta, né? É muito, muito lento. Porque, infelizmente, eles ainda têm esse pensamento de nasci aqui, vou morrer aqui, não preciso, não vejo necessidade na minha vida. Então, realmente é é um processo bem lento. Mas como você falou, é uma alternativa, né? Você atender a necessidade dele, né? Por que ele está te procurando, e com isso mostrar as outras possibilidades que o inglês pode trazer para ele, né? Você sabe que no tempo que eu estive aí, eu senti assim, que as gerações mais novas, elas têm uma melhorada em relação a isso. Não sei se você também percebe, mas assim, 14, 15, 16 anos, dependendo do caso, você já percebia que eles tinham um interesse mais pessoal mesmo, porque já eram pessoas com um relacionamento pela internet, né, mais abrangente talvez, e aí enxergava alguma necessidade, alguma relevância, né, mas ainda eu acho que é um número pequeno, e também é um perfil que não é necessariamente da cidade, né, então assim, é meio que pessoal de fora, famílias que foram morar, né, há uns anos atrás lá, eles cresceram ali e tudo, mas tem essa influência de fora. Você tem uma solução para quem é raiz mesmo? Se você tiver essa forma, você não pode contar, né? Não posso contar. Não pode. Mas olha, realmente não. Como a gente estava dizendo, é tentar, né? E esse tentar, você sabe, é muito, muito sacrifício, né?
porque eles têm uma resistência muito grande quando você vai procurar eles e oferecer. E... Senti na pele. Então, quase exato. apanhei dentro de hotel. Então... Eu vim aqui para oferecer o curso. Vai embora, passa, vai para lá. Então, mas solução realmente eu ainda tenho, né, tem esses meios, mas como você falou, talvez, né, a geração que venha agora, né, tenha um outro tipo de pensamento, então isso pode ajudar e muito, né? Porque os mais antigos realmente às vezes colocam uma coisa na cabeça deles e eles nunca mais vão tirar, né? Isso é uma realidade daqui também. Então talvez, eu acredito que essa nova geração que está vindo, talvez possa até dar uma atualizada na cidade, né? Uma melhoria também na cidade. Sim, com relação a isso. E o que você acharia se na cidade tivesse um receptivo internacional? Você imagina que existe uma empresa que faz o trabalho de receber turistas de fora. Não sei se você sabe, mas Campos do Jordão em 3 meses durante o ano, acho que é de maio, junho e julho, é o terceiro destino mais pesquisado no Google nas Américas. E por que isso não se reverte em visitação, né, desse pessoal? Por quê? Quantos sites você tem de pousadas de hotéis, né, em inglês, por exemplo, informando tudo em inglês, né? Ou seja, nós não temos essa preocupação, né, em receber esse pessoal. Mas você imagina que se a gente tivesse uma empresa que fizesse essa ponte, né, então trouxesse esse pessoal, e então tivesse de repente um circuito dentro da cidade de determinados hotéis, pousadas, restaurantes, os passeios todos, com agentes de comunicação em inglês, né, guias, né, pessoas que atuam na língua também. Será que a gente não consegue reverter isso? Ou pelo menos acelerar um pouco esse... Acelerar, acredito que sim, porque acho que 2 benefícios, né? Vai atrair mais os turistas, porque daí eles vão se sentir ainda mais aconchegados, acolhidos, né? Falar, bom, nossa, tem tudo à minha mão. E eu acho também que pro próprio funcionário de campus vai chamar um pouco mais atenção, porque ele vai falar, olha, mais oportunidade de emprego, mas para a oportunidade de emprego eu tenho que ter um inglês e tal, então eu acho que isso vai acelerar bem essa questão. Maravilha, maravilha. A gente tem o nosso plano aqui, já bem desenhado, não em tantos detalhes em termos de receptivo, porque o receptivo envolve muito pessoas de outras áreas, né? Eu tenho os meus contatos, por exemplo, a gente vem conversando e vem desenhando, vendo as possibilidades e tudo mais, porque você tem que estar com guias certificados, né? Sempre. E não é fácil você trazer um guia de outro, porque assim, os guias, quantos guias certificados em Campos do Jordão nós temos com um bom nível de inglês, né? Não são tantos. Vamos dizer assim, né? Não são tantos. Mas o que daria para fazer de repente? Propor cursos de imersão em inglês em Campos do Jordão. Então, por exemplo, você imagina você como uma professora de inglês participar de um curso de imersão em Campos do Jordão, porque além de você ser professora de inglês e poder então facilmente aplicar a metodologia, pensar muito sobre a parte educacional, você também conhece a cidade, né? Você está ambientada, você está... Então, assim, de repente, essa ideia da gente organizar cursos de imersão, pode ser uma sementinha aí para... Veja bem, você, por exemplo, poderia treinar os alunos, os funcionários
de determinadas pousadas, hotéis, restaurantes que vão participar do programa de imersão, por exemplo. Porque, veja bem, eles não fariam o papel de professor, você que vai fazer o papel de professor. Exato. Seriam só o papel da pessoa que faz o ambiente, consegue servir em inglês, né, etc. E quem sabe, bom, se você tem um programa todo de imersão, esse circuito todo montado, de repente você tem isso encaminhado para um receptivo. Mas aí envolve outras pessoas, né, e tudo mais. Você acha que teríamos, assim, mão de obra qualificada em termos de ensino de inglês para um projeto como esse? Acredito que sim. Mas ainda com ressalvas, assim, né? Porque a gente também tem todos os tipos, né, de professor, mas eu acredito que seja necessário esse professor mais capacitado. Então, eu acredito também na capacitação desses professores. Sim. E como você falou, também envolve outras coisas, né? A gente também conversou, ainda mais numa cidade pequena, né? O incentivo também da cidade com relação a isso. Será que haveria um incentivo? Porque seria de interesse da cidade, não é? Com certeza, com certeza. E quais são os seus planos agora? Porque a gente está numa situação bem complicada, né? Sim. O que você tem a dizer, assim, do que está acontecendo em termos da sua profissão aí e quais são os planos? A pandemia acho que pegou todo mundo de surpresa, né? Não tem como falar que não, né? Mas mesmo nos momentos ruins, né? A gente acaba se inovando, né? E trazendo outras formas, né? Para cativar esse aluno, né? Então, lógico, no começo do ano o que eu queria era duplicar, né? Os meus alunos. Acabei, obviamente, perdendo muitos alunos, mas uma coisa boa foi que muitos alunos se interessaram pelo modo online, né? Pelas aulas via internet. E consolidou um pouco mais agora, né? Sim. Muita gente ainda tá resistente, mas eu achei legal de ver que muita gente também aderiu a isso, né? Então, e isso traz novas possibilidades, porque assim, não preciso ficar presa a captar alunos só de Campos do Jordão, por exemplo. Exato. Né? Posso ter alunos de outras cidades. Então. Vamos falar sobre isso. Mas abriu muitas possibilidades isso. E a gente sempre tem que se reinventar, né? Você vê como positivo, então, no final das contas? Sim. Acabei que vendo como uma coisa positiva. Você sabe, eu não sei se eu estou sendo ingênuo, ou muito esperançoso, mas eu acho que esse distanciamento que a gente está passando, talvez assim até meio a um prazo maior do que se esperava, né? Eu não sei, mas eu sinto que quando a gente voltar para uma certa normalidade de não necessitar distanciamento, eu acho que a escola presencial, acho que muita gente vai buscar isso, essa coisa da proximidade. Ao mesmo tempo em que os cursos à distância vão ter uma relevância grande, vão ter uma seriedade também maior, né? Sim. Mas eu acho que vai valorizar muito essa coisa da presença escolar, assim. Eu acho que principalmente o pessoal de uma geração mais antiga, sabe aquela coisa de botar o livrinho embaixo do braço, vou pra escola, ir pra escola, é isso. O professor tá ali falando e tal, eu acho que isso vai ser valorizado também. Eu não sei se eu tô sendo...
otimista demais, mas eu acho que se a gente tiver disponível, a gente se manter firme aí, né? Vivo. Para essa onda que eu estou prevendo, de repente, que possa acontecer, eu acho que a gente pode ter uma situação bem mais positiva, né? De um interesse maior e tal. Sei lá, eu acho que a gente pode ir para esse lado também, né? Uhum. Espero. Espero também. Maravilha, Vanessa. Ó, a gente teve esse papo hoje